Já são 34. Nós vamos iniciar, então, nossa reunião, nosso estudo bíblico, com uma oração. Peço que o Klaus ore. Não, hoje eu vou pedir a Simone, né? Ela está de máscara aí. Pode orar, Simone? Ou não? Não? Não. Tudo bem. Não, seu microfone está desligado. Acho que eu posso, não tem ninguém aqui na sala de espera, então eu posso. Então tá bom. Então, ore, aproveita que não tem ninguém e ora pelo nosso estudo. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos juntos aqui mais uma vez, para aprendermos um pouco mais da tua palavra, ó Deus. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a Noemi, capacitando, fazendo dela um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para nos edificar e para nos ensinar essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Simone. Amém. Roni também entrou, eu não vi agora onde ela está. Ah, está aqui, Roni. Edilene, boa noite, Edilene. Que bom que deu para você participar hoje. Muito bom. Boa noite, pastora. Boa noite. Quem é que chegou aí? Paulo Paulo chegou. Ó, Paulo, já senti sua falta, viu? Já estava falando. Que bom que todos vocês estão aí. Eu espero que vocês tenham lido, não vou perguntar, né, para ninguém se sentir inibido, mas eu vou começar falando. Hoje nós temos o Atos, capítulo 21, nós estudamos na semana passada, capítulo 20, e hoje nós vamos para o capítulo 21. Lembra que na semana passada nós falamos, né, das dificuldades que Paulo estava enfrentando em querer agora, encerrando a sua terceira viagem missionária, ele quer retornar para Jerusalém. Mas diversas pessoas, seguidores de Cristo e aqueles já profetas, pessoas que recebiam, né, o Espírito Santo, já havia avisado a Paulo que coisa estava esperando em Jerusalém. E muitos tentaram tirar da cabeça de Paulo essa questão da missão dele de querer voltar para Jerusalém. E é interessante porque Paulo é bastante teimoso, né? Ele, contra tudo e contra todos que estavam ali avisando a ele mesmo assim continua firme na sua de voltar para Jerusalém. E alguma coisa? Bom, mas aí eu não consigo enxergar. Então, ele vai agora para Jerusalém, sabendo que várias tempestades o aguardavam. Seu microfone está ligado. Então, mas ele não importava com aquilo que estava esperando ele. Ele, mesmo sabendo que coisa boa não era, ele mantinha o seu propósito. E na viagem de volta, ele foi parando. O microfone do Paulo está ligado. Então, em diversas localidades que ele navio parava, Paulo descia e visitava os cristãos. Porque muitas vezes o navio ficava dias, né? Porque tinha que ser descarregado. Numa das cidades, em Tiro, por exemplo, Paulo ficou uma semana até que o navio foi descarregado. E ali ele, então, aproveitava para visitar os cristãos, visitar aqueles que já tinham recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, e ali já existia uma comunidade. Em Tiro, então, ele teve uma semana, e lá, novamente, as pessoas daquele lugar
falaram para Paulo que ele não devia ir para Jerusalém, porque ali esperava muitas na vida de Paulo. E o Espírito Santo foi convencendo, né, falando através das pessoas, preparando Paulo para esse retorno. Mas por que será que Paulo é tão assim irredutível nessa sua missão de voltar e ir até Jerusalém? Algum motivo tinha, né? Mesmo que o Espírito Santo fosse assegurando através de várias pessoas e que insistiram para que ele não fosse, mesmo assim, Paulo, ele se coloca irredutível, porque para ele a vida dele não valia nada. O viver para ele era Cristo e o morrer também era Cristo, né? Para ele não considerava a vida dele tão importante ou mais importante do que a missão de Cristo. Então, quando ele chegou em Cesareia, então ele foi em cidade, né? E ele chegou, então, até Cesareia. Quando ele chegou lá, ele hospedou na casa de Filipe. Vocês lembram quem era Filipe? Alguém lembra? Que nós já estudamos no início do livro de Atos. Se não me falha a memória, é no capítulo 5. Quando Filipe é lá do início, aquele diácono escolhido para o trabalho de servir à mesa. Mas lembram que ele também era um evangelista, né? Porque ele estava no caminho do eunuco, né? Que estava passando numa carruagem e lendo a palavra de Deus, a profecia de Isaías, e não compreendia aquilo que estava lendo. E Filipe foi aquele que esclareceu e anunciou a palavra de Deus e batizou o eunuco, né? Agora, veja bem, a gente nem escuta mais falar em Filipe. Só que agora Paulo vai se hospedar na casa de Filipe. E o interessante também, gente, é que Paulo, ele sempre encontra, em cada cidade que ele passa, ele encontra uma comunidade de fiéis, ele encontra amigos, pessoas que recebem em sua casa. E Filipe foi um desses também, que recebeu ele em sua casa. E Filipe conta, o texto de hoje conta que Filipe tinha 4 moças jovens. Em algumas traduções dizem que eram moças virgens, que devia ter por 14, 15 anos, eram bem novas. Elas, então, quando viram Paulo, começaram a profetizar. E elas começaram a profetizar, movidos pelo Espírito Santo, o que estava para acontecer na vida de Paulo. E essas meninas, então, falavam da grandeza de Deus. Só, gente, imagine numa época onde a mulher não era bem vista para falar. O próprio Paulo chega a dizer em algumas cartas que a mulher tinha que aprender em silêncio, né? E que devia perguntar em casa para o seu marido aquilo que ela queria saber. Então, agora vocês notam que o ministério de Paulo tem também diversas vezes a presença das mulheres, e de forma que elas sobressaem. E eu acho isso muito interessante da gente perceber que já naquela época as mulheres começam a sobressaírem em relação à pregação, à profecia da palavra de Deus. Depois, então, quando essas meninas profetizaram, depois de alguns dias, Paulo, então, chegou à Judeia. E lá, um profeta chamado Ágabo, ele, então, pegou, né, o cinto de Paulo, amarrou as suas mãos e amarrou os seus pés. E ele disse assim que o dono daquele cinto seria amarrado da mesma maneira como ele estava se amarrando. Era algo um pouco comum que acontecia com alguns profetas. Ágabo era profeta. E lembra que Jeremias,
para falar ao povo de Israel. Teve uma época que ele andou no meio da cidade com uma canga de boi no pescoço, porque ele queria mostrar, através de uma dramatização de atitudes, como o povo estava fora do caminho de Deus. E assim, esse profeta mostra de uma forma assim, dramática, de uma dramatização, para mostrar que Paulo iria passar por aquilo que ele estava falando. Mas, como eu disse, nada podia tirar Paulo do seu desejo de chegar até Jerusalém. E eu, então, perguntei, por que será que Paulo queria tanto chegar até Jerusalém? Olha, Paulo, ele teve uma visão, né, no qual o próprio Jesus apareceu nessa visão para Paulo, né, e chamando ele para ser profeta aos gentios, um apóstolo aos gentios. E ele mesmo se refere como apóstolo, porque ele falou que ele era o último que tinha visto, né? Ele não conviveu com Jesus de carne e osso, como Pedro, como o próprio Filipe, como João, mas Paulo teve essa visão, né, de Jesus, onde Jesus falou para ele através de uma luz, através de uma visão, tudo aquilo que ele queria que Paulo fizesse. E Paulo, então, se sentia chamado e se sentia como um apóstolo, não inferior aos outros apóstolos. E então, Paulo segue adiante. Por quê? Ele precisava, gente, lá em Jerusalém, testemunhar aquilo que Deus tinha feito através dele aos gentios. Pensa bem, Jerusalém era o centro religioso, era o centro do templo. Os judeus estavam dados para diversos lugares, diversas regiões onde Paulo foi, tinha toda a região que ele foi, tinha judeus. Só que em Jerusalém era o centro religioso. Se Paulo não voltasse, ele, como iria testemunhar, mesmo que chegasse de outra maneira, aquilo que Paulo tinha feito, não seria a mesma coisa do que ouvir da boca do próprio Paulo aquilo que Deus tinha feito através dele em cada cidade que ele passou. E é por isso que Paulo, então, ele quer ir até Jerusalém para ele também tentar convencer, né, esses judeus e os próprios discípulos, a comunidade de cristãos, que tinha sido tão difícil no primeiro instante abrir-se, né, para o ministério aos gentios, e até que a liderança de Jerusalém, da Judéia, manda carta, né, de autorização para comidas, né? Isso era um mandamento que Paulo dizia que os gentios deviam tomar cuidado, né, com algumas comidas e bebidas fortes, mas o mais não tinha toda aquela proibição da lei dos judeus. Então, Paulo deixa bem claro que os judeus podem continuar praticando a lei da forma como aprenderam, dos seus ancestrais. Mas os gentios, aqueles que estavam chegando agora, eles não tinham esse costume, então eles também, era muito pesado para eles não precisavam cumprir, eles precisavam se resguardar de algumas coisas, mas as outras não. Então, é um fato maravilhoso a gente saber que, né, em diversos lugares, hoje, nós também, como cristãos e cristãs, quando a gente sai e vai para diversos lugares diferentes do nosso, lá também a gente encontra uma comunidade de irmãos, uma comunidade de cristãos.
E é muito bom sabermos que nós nunca estamos sozinhos quando nós temos Cristo na nossa vida, no nosso coração, e quando a gente se encontra com outros irmãos em outras localidades. Quem pertence à família da igreja tem mais amigos do que qualquer outra pessoa. Eu lembro quando nós fomos para a Alemanha, eu já contei a experiência, né, da Karina, e quando eu cheguei na Alemanha e ficava no hospital e não falava a língua, eu sentia assim, como se fosse um peixe fora d'água, né? E apesar de não falar nada em alemão, eu lembro que sempre quando o Carlos ia comigo em alguns lugares para a gente comprar as coisas, mas às vezes quando eu ia sozinha, eu tinha, às vezes, tinha essa facilidade, algumas pessoas, mesmo sem falar a minha língua, me oferecer algumas coisas. Eu lembro uma vez que a gente estava em Munique e eu fui comprar as coisas do café da manhã. E a gente, quando não sabe a língua, a gente aponta, né? O dedão. Aí a gente começa a apontar aquilo que a gente quer. E eu lembro que cada dia que eu ia nesse lugar, a mulher, a dona dessa padaria, me dava coisas novas. Uma coisinha aqui para experimentar, outra coisinha ali. Ela botava num potinho, mesmo ela falando em alemão, eu não entendendo bolufas. Eu agradecia também, também acho que a única coisa que eu sabia falar era danke, né, que é obrigado, e aí eu levava para o Klaus e o Klaus falava, nossa, mas como o alemão está diferente, tentando falar com um estrangeiro, né, que não conversa nada a sua língua, e oferecer algo, né, especial. E para nós isso era um motivo de muita alegria, né, de sentir que olha, apesar de você estar num lugar totalmente diferente, você encontra pessoas boas em todos os lugares e pessoas que realmente fazem diferença. Em Atos, capítulo 21, os versículos 27 a 26, aí eu gostaria de ler um pouquinho alguns versículos. Quando Paulo é preso no templo. Quando antes de ler, primeiro eu quero mostrar, quando Paulo chega nessa liderança na Judéia, ele visita Tiago. Lembra que Tiago é irmão de Jesus. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Tiago tornou-se uma liderança muito importante na vida da igreja. Ele era um judeu, né? E ele passou a ser uma liderança muito forte, porque ele conhecia muito bem a lei, muito bem o judaísmo, e ele entendeu, né, depois da ressurreição de Jesus, tudo aquilo que Jesus tinha feito que ele não entendia antes da morte e da sua ressurreição. Então, quando Paulo visita Tiago, a partir dos versículos 17, diz assim, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros, vejam só, sempre a liderança, né, presbíteros, estão junto ali para compartilhar aquilo que Paulo tinha para trazer para eles. Os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então, Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele, entre os não-judeus. Depois de ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo, vejam bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. Está vendo que eles estão inventando falso testemunho contra Paulo, porque Paulo não mandava nenhum judeu não cumprir a lei,
sim os não-judeus, os gentios, e aí alguns judeus estão dizendo que Paulo está ensinando os judeus a não cumprirem a lei, não circuncidarem os seus filhos. E aí, o Tiago e essa liderança diz, olha, era uma época de Pentecostes, só para deixar claro, né, antes de eu seguir à frente, a época de Páscoa e Pentecostes eram festas extremamente grandes, religiosas, no costume judaico. E nessa época, vinham judeus de todas as localidades, e esses judeus se encontravam. E vejam só, Paulo, desde o início, ele quer sair para comemorar o Pentecostes em Jerusalém. Então, agora, a conversa já vem dizendo que Paulo estava ensinando coisa errada. Então, a liderança disse assim, com certeza, eles já ouviram dizer que você chegou, né? A notícia corre. Paulo era um influenciador, um grande missionário. Portanto, faça o que vamos dizer. Olha só, o que eles propõem a Paulo para fazer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então, vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam também rapar a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que, de fato, você vive de acordo com a lei. Então, eles mandam que Paulo cumpra um ritual de purificação e sacrifício que os judeus costumavam fazer. Olha só, vocês sabem que havia no Antigo Testamento o voto de Nazireu. O Nazireu, ele não podia cortar o cabelo. E isso aqui é um voto, um sacrifício, meio parecido, mas não era de cortar, era o contrário, era para cortar. Então, a pessoa ficava 30 dias sem trabalhar, fazendo esse voto, né? Então, nesses 30 dias, ela não podia trabalhar, ela precisava se purificar, não podia comer determinados alimentos, não podia beber bebida forte, e na última semana, que era a semana de entrega do sacrifício, então a pessoa tinha que comparecer ao templo os 7 dias para a oração, para a purificação, e ela precisava oferecer um cordeiro para a oferta de paz, um carneiro para a oferta dos pecados, né, para a remissão dos pecados, tinha que oferecer uma cesta de pães ázimos, azeites e tantas outras coisas que eles precisavam oferecer. E não era barato aquilo que eles tinham que oferecer como sacrifício. E a última coisa era rapar a cabeça e a barba e queimar esse cabelo no altar, né? No altar do sacrifício. Então, isso só fazia quem era realmente judeu, né? Um judeu convicto. E Paulo, então, se propôs a fazer isso. Só que enquanto ele estava indo todo dia no templo, e ele ainda, além de fazer isso, ele tinha que pagar para mais 4 daqueles que estavam fazendo o voto, para que eles pudessem também ter todos os elementos para oferecer no sacrifício. Só que agora, com os judeus que chegaram da Ásia, que foi aonde Paulo foi pregar o evangelho, eles então reconhecem Paulo, reconhece e começa a fazer um tumulto muito grande no templo. E esses judeus começam a acusar Paulo de ensinar coisas erradas. Mas Paulo tenta justificar, só que nada disso acontece. Eles querem linchar Paulo. E aí acontece que dentro do templo, fora do templo, tinha uma torre que chamava Torre de Antônia. E lá sempre ficava soldados ou um comandante, que quando acontecesse qualquer tumulto no templo,
se chamava esses comandante, né? E esses soldados apareciam para apaziguar, porque Roma não tolerava a rebeldia e qualquer tipo de, como é que fala, gente? De motim, de baderna, né? Vou dizer assim mesmo, que é o que me vem agora na cabeça. Então, a lei era, então, e era implacável, né? A lei romana com aqueles que tumultuavam. E Paulo, então, é acusado de levar para dentro do templo um rapaz, um homem que se converteu e que era gentio, chamado Trófimo, né? Só que não era isso, Paulo não tinha feito isso. No templo, havia uma separação entre judeus e gentios. O lugar dos gentios era perto do lugar das mulheres. E ali havia muitas placas dizendo que o homem ou a pessoa que passasse daquela placa e que entrasse no local proibido era punido com sentença de morte, com pena de morte. Então, e esses judeus acusaram a Paulo de ter levado Trófimo para dentro do templo, para a área proibida, que só entravam os judeus. E aí, então, começa o motim, né? Começa a agitação. E até mesmo os romanos, eles entendiam, né, de que essa pena de morte dos judeus era válida, porque fazia parte da religião judaica, e que era algo muito, muito importante, forte para os judeus. E aí, então, quando eles começam a tirar o Paulo e tiraram do templo e deixaram ele preso, e começaram a bater em Paulo, começaram a querer linchar ele ali mesmo, então esses soldados aparecem, e eles, então, tentam tirar a multidão, e para eles tirarem Paulo dali, eles tiveram que carregar os soldados, carregar Paulo, porque senão ele seria lixado. E aí, quando parece que tudo, ainda a situação estava complicada, antes de entrar na fortaleza, Paulo, então, pede a palavra para o comandante. E ele se dirige ao comandante na língua grega do koiné. O koiné era o grego que se falava na época. O comandante, então, tem uma surpresa do como é que esse cara que está sendo acusado de agitador e tudo mais fala a minha língua tão bem, né, como Paulo falava. E aí, o comandante, então, ficou surpreso, mas ainda ele achou que esse cara merecia umas chibatadas, porque ele devia ser um agitador. Só que o Paulo pede a palavra e ele, então, começa a se dirigir ao povo judeu na língua sagrada. Qual que é a língua sagrada? O hebraico e o aramaico. E ele, então, dirige a esse povo na língua hebraica ou aramaico, que era a língua sagrada, que eles sabiam. Aí todo mundo calou, né? Todo aquele povo que estava em alvoroço se calou diante de alguém, como alguém que poucas pessoas sabiam falar o hebraico e o aramaico. Como alguém que pode falar tão bem o hebraico e o aramaico pode não ser um judeu, né? Ou pode ser contra a lei de Moisés. Então, o próprio comandante fica bem assim, surpreso, né, com aquilo que aconteceu, aquilo que ele viu acontecer. E eu fico me perguntando, né, primeiro, quem de nós, se tivesse numa situação de alguém, de uma multidão insana, querendo te lixar, querendo te agredir, querendo te bater, querendo te matar, porque era o que queriam fazer com Paulo.
né? Queriam matá-lo. Quem em sã consciência ia ter a coragem de pedir a um comandante a palavra e de pedir para falar com esse povo que estava tão desorientado que a única coisa que eles tinham era uma fúria muito grande? E aí eu penso, né, que somente uma pessoa que tinha um equilíbrio emocional e uma saúde emocional, mental muito grande, como Paulo, né? Ele teve uma inteligência emocional, aquela coisa de que você não se deixar levar pela circunstância, mas agir com sobriedade, com serenidade, no meio de um tumulto muito grande. Não só a coragem que ele tinha, mas é uma inteligência emocional muito grande, uma serenidade muito grande. E Paulo utilizou dessa inteligência emocional com muita sabedoria. E ele consegue, então, transmitir, falar um pouco a mensagem daquilo que ele queria falar para aquele povo. E isso a gente vai ouvir essa mensagem no próximo capítulo, que é o capítulo 22, onde Paulo se dirige, começa agora no versículo 21, no capítulo 21, e na última parte, né, a partir dos versículos 37 até 40, e continua no 22. Aí Paulo vai descrevendo, né, toda a sua vida, o seu encontro com Jesus e como foi a sua vida até ali. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer isso, né, para a gente pensar de quantas vezes Paulo teve que se reinventar, quantas vezes ele teve que modificar a sua forma de fazer missão, e às vezes açoitados, às vezes passando por necessidades, mas ele manteve firme a sua cabeça, a sua mente, o seu coração no propósito que Deus tinha colocado de fazer missão aos gentios. E como que ele, em alguns momentos, ele apela até mesmo para a sua cidadania, a cidadania romana. Nesse capítulo, o comandante manda os soldados açoitar Paulo. Bate nele lá, porque boa coisa ele não deve ser. Quando os soldados vão para bater no Paulo, Paulo fala assim: escuta, é permitido bater num cidadão romano sem que primeiro julgue a sua causa, sem que primeiro faça ali a sua ocorrência do delito que ele cometeu? Os soldados arregalaram os olhos e, na hora, foram falar com o comandante. E aí o comandante vai falar com Paulo: mas que negócio é esse? Que você fala que você é romano? A minha cidadania romana, eu tive que pagar muito caro por isso. E aí Paulo, né, ele fala que ele era cidadão romano, né, e ele era uma pessoa que tinha, sim, né, ele tinha recebido essa cidadania romana por nascimento, e ele era judeu, né, e isso nem o comandante esperava de ouvir. Mas, gente, como eu falei muito até agora, alguém tem alguma dúvida nesse texto até aqui? Alguma pergunta? Eu sei que às vezes tem hora que é um pouco... A gente tem tanta informação, né? E às vezes a gente acaba falando muito. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Quando vocês leram, alguma coisa chamou a atenção de vocês? Noemi? Sim. Eliste, quando eu estava lendo o texto, eu ia até te mandar essa pergunta, mas eu acabei tendo muita atividade à tarde e não consegui fazer isso. Você já disse isso uns dias antes, não sei nem se eu estava presencial, se eu assisti depois, que quem escreve o texto não é Paulo, né? E que eles falam sempre no plural, nós, alguma coisa assim.
Sim. E aí ele fala do Paulo na terceira pessoa, né? Ele, né? Não a própria pessoa se descrevendo. E é tão Aham. interessante isso, porque aí você falando agora aqui, eu entendi uma coisa que eu estava com dúvida. O Paulo, ele advogou a favor próprio, né? Ele mesmo buscava formas de se defender, mesmo sabendo o que ia acontecer com ele, quais eram Aham. todos os riscos, mas ele era uma pessoa tão inteligente que ele também se defendia através do seu conhecimento, né? Então, assim, eu fico pensando, não é nenhuma pergunta que eu quero falar, mas é uma observação de como que é importante, eu hoje mais madura do que quando vocês me conheceram, eu observo como que é importante o ouvir e o falar na hora certa e o que falar, né? Então, assim, a experiência de vida que Paulo tinha e que eu observo, né? Eu tenho observado em mim, em algumas pessoas, mas que estão, assim, passando por um processo de amadurecimento, que como que ser menos acelerada, que pensar mais antes de falar e de fazer, nos ajuda até a defender a nossa ideia e o nosso conhecimento, né? Então, assim, realmente é muito interessante como que Paulo nos ensina em todos os momentos, né? Uhum, muito mesmo, é verdade. Eu achei até interessante também, quem registra esse relato de Atos é o próprio Lucas, né? Então, quando ele se refere no plural, nós, né, é que Lucas estava junto ali. Lembra que eu falei no início que Paulo tinha um problema de saúde e Lucas era médico? Então, ele também, talvez pelas as regiões que ele passou, era muito difícil, né? Então, o Lucas o acompanhou e ele vai redigindo. A gente vê os detalhes, né, de cada relato. Né? Lógico que não colocaram tudo, porque não daria para escrever tudo, mas como o Lucas foi muito assim, cauteloso. Gente, vários deste texto a gente só vai compreender depois um pouco nas outras cartas que Paulo escreve para as igrejas, né? A igreja dos romanos, Roma, Galácia, Filipos e assim por diante. Mas uma coisa que eu achei interessante, que tem um texto anterior, que agora eu não lembro o capítulo, onde Paulo e Silas são espancados, açoitados, e depois quando o pessoal manda soltar eles, falam, não, nós nos espancaram sem ter nenhuma causa justa, e nós somos cidadãos romanos, então quem nos mandou espancar, que venha aqui para nos soltar. Eu acho isso interessante, isso que você colocou, Elisté, como ele é aguçado, né? Nessa inteligência que também traz para ele e para as pessoas, olha só, não estou lutando só por mim, eu estou lutando por os outros cristãos que vão ficar aqui e que também têm a sua nacionalidade e que têm seus direitos. Né? Nesse relato, o Paulo fala assim, não, chega de apanhar, né? Se eu sou cidadão romano, eu conheço os meus direitos. É como se você, conhecendo os seus direitos, você lutar por eles. Não simplesmente baixar a cabeça e aceitar tudo que vem como algo já pronto e acabado, né? Mas Paulo, ele se coloca como um soldado valente, né, e corajoso, que enfrenta as coisas, né? Ele não tem medo, ele enfrenta. Então, ele tem uma postura que não é passiva, né? Ele é uma pessoa muito ativa. Então, eu acho que ensina muito para a gente, enquanto cristão, que realmente essa ideia que às vezes algumas igrejas, né, ou pentecostais, né, têm trazido de que temos que aguardar tudo, temos que esperar por tudo. Não, a gente tem que agir, né? A gente tem que fazer a defesa quando tem clareza nela, né? Quando tem clareza do que você está fazendo, de qual objetivo, né, que você está fazendo para a vida da gente, né, cristã e até mesmo do nosso dia a dia, né? É verdade. O Klaus levantou o dedo, deixa eu ver o que pode falar.
Eu acho que é interessante nessa passagem aí do capítulo 21, Paulo é acusado de não ser judeu, ou às vezes de ser judeu, e é muito interessante o que ele vai escrever lá na carta à comunidade da cidade de Corinto. Eu vou ler para vocês. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, o que a Noemi sempre está chamando de gentios, por causa da tradução aqui, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Isso ele vai escrever bem mais tarde, quando ele está escrevendo uma carta às pessoas lá da cidade de Corinto, às cristãs e aos cristãos lá da cidade de Corinto. E aqui eu vejo um grande ensinamento também do Paulo, né? A gente também tem que aprender a ter essa maleabilidade para levar o evangelho para as pessoas, porque numa cultura, um jeito de ser, eu posso me tornar muito parecido com eles e nem por isso deixo de ser cristão ou de ser cristã, né? Em outros lugares, eu preciso ser mais do que nunca um ferrenho evangelho para poder conquistar aqueles que sempre foram quase que doentes por causa do evangelho, né? Eu acho que Paulo nos ensina a ser essa forma de conseguir conquistar. Ele se faz fraco. Olha, Paulo, com toda a teologia que tem, com todo o conhecimento que ele tem da lei lá do Antigo Testamento, o homem diz, eu me faço fraco junto dos fracos, para conquistar alguns, né? E com certeza, entre os sábios, ele também mostrava toda a sabedoria que ele tinha para poder argumentar com eles. Era isso, meu bem. Muito bom. Eu estava exatamente só estava lembrando do versículo, fiz-me fraco com o fraco, né? Para ganhar o fraco e o forte com os fortes. Mas eu acho que você exemplificou muito bem essa maleabilidade de Paulo, né? Para poder, por causa do evangelho, ele conseguia se encarnar naquele lugar onde ele estava, da forma como fosse melhor, para que de forma fosse como para conseguir mais e mais pessoas seguidoras, né, de Jesus Cristo através da palavra de Deus, pregando a palavra, não só a palavra falada, mas praticando, né? Tanto é que em algumas cidades ele trabalha com algumas pessoas, ele trabalha fazendo tenda, em outras cidades ele trabalha ensinando, lecionando, né? Então, a gente percebe que, às vezes, isso vem para nós também como um grande ensinamento de que, às vezes, a gente precisa descer do pedestal, né? Às vezes, do conhecimento, para estar com aquela pessoa bem simples, que tem dificuldade, né? Eu lembro que, em Colatina, quando a gente fazia o estudo bíblico, e eu gostava muito, a Esther sabe de quem eu estou falando, que era do seu Pedro, das colocações do seu Pedro, porque ele criticava demais os pastores, né? Era uma pessoa que era difícil, assim, que ele criticava tudo que era novidade.
bom era só os pastores antigos. Mas eu era novata, eu tinha que conviver e eu aprendi muito com ele, quando me fazendo parecida com ele, na questão da Bíblia. E aí, quando eu pegava as parábolas, uma vez eu fui estudar lá na igreja as parábolas, e eu achei eu nunca esqueci a imagem que ele me falou, né, sobre a questão do pé de jurubeba e o pé de jiló, né? Ele falou que uma vez tinha plantado um pé de jiló e aí veio jurubeba, aí, porque era muito parecido. E aí outra vez plantou o jiló e acho que é o contrário, acho que plantou um, veio o outro. E aí ele falou sobre a questão do cortar, né? E quando eu trabalhei a parábola do joio e do trigo, que eu falei, por que Jesus fala que tem que cortar só na colheita? Aí eu fui aprender com o seu Pedro de que a jurubeba e o jiló são tão parecidos quando eles são pequenos, então algumas vezes ele cortou a jurubeba e era jiló. Entendeu? Ele não deixou crescer, porque ele pensava que não era aquilo que ele queria. E aí eu pensei, como Deus é sábio, né? Como Jesus foi sábio ao contar as parábolas, para dizer que você só faz a diferença no momento da colheita, né? Na colheita você colhe primeiro o trigo, e depois que você tira o joio. Não, então você não faz o contrário, porque senão você pode deixar trigo para trás, né? Então, a importância da gente aprender com as pessoas, né? Ele às vezes tinha muita dificuldade, ele falava, eu não tenho leitura, eu falei, não tem problema, o senhor tem experiência, né? E aí eu brincava muito com ele, e a gente dava muita oportunidade para ele também falar. E isso foi muito importante, porque eu sempre brincava, o estudo bíblico sem o senhor, seu Pedro, não é a mesma coisa, porque ele sempre trazia as experiências, as histórias dele. Então, eu acho que isso mostra para nós que, às vezes, a gente precisa descer. A gente, às vezes, daquilo que a gente pensa que tem de conhecimento, para aprender com o agricultor, com aquele que não teve a oportunidade de estudar, mas ele tem a experiência da vida, né? E isso a gente aprende muito no CEBI, né? Quando a gente trabalhava a questão da Bíblia, a partir da história de vida também das pessoas. E isso eu acho muito importante. Então, eu gostaria de ir finalizando, né, colocando aqui o que esse texto hoje pode ensinar para mim e para você. A primeira coisa eu coloquei assim, que ser cristão é a gente pertencer a uma comunidade, né, uma comunidade de amigos e amigas, é fazer parte de um grupo de pessoas que partilham a mesma fé, na qual podemos ser acolhidos. Por isso, viver o cristianismo, ele precisa ser vivido também em comunidade, e não só de forma isolada. É muito importante isso. Fazer a vontade de Deus, às vezes, é preciso remar contra a correnteza. Veja só, Paulo, para ir até Jerusalém, ele teve que, em cada cidade, em cada lugar, ele teve que permanecer firme naquilo que ele queria, na convicção dele, né? Mesmo que todos falassem o contrário, que não era para ele ir. Então, eu li uma frase que eu achei interessante no Telegram, onde tem, acho que esqueci o nome do site, só fala assim, o mundo diz, acredite em si mesmo, e ele fala assim, Cristo diz, negue-se a si mesmo, e negar a nós mesmos é renunciar, né, privilégios, né, coisas em benefícios próprios, para poder assumir a cruz. E eu acho que Paulo viveu isso no ministério dele. Acho não, ele viveu isso no ministério dele, que é negar o seu privilégio, negar a si mesmo, colocar a sua vida em risco, mas cumprir, acima de tudo, a missão a ele confiada. Então, que mais? Que o Espírito Santo de Deus também nos dê discernimento e sabedoria para, quando for necessário persistir no caminho,
e quando for necessário recuar, né? Que o Espírito Santo nos dê essa capacidade. Quando a gente precisa seguir adiante, mesmo que seja contra a vontade de todos, e quando nós devemos recuar, né? Então, que o Espírito Santo nos dê essa clareza. E que ele nos dê também a inteligência emocional para nos levantar, mesmo em meio ao caos, numa voz profética. Então, vejo que em meio ao caos, Paulo teve uma voz profética. E isso vocês podem, quem não leu, pode observar lendo a partir do versículo 37 do capítulo 21. Então, aí a gente vê a voz dele quando ele consegue, né, sobressair e colocar aquilo que ele achava importante para os judeus, para que eles pudessem parar, pensar e agir. E ver na vida do próprio Paulo como ele foi atingido pelo Evangelho, pela palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Alguém tem uma última pergunta ou uma última colocação que queria falar e não deu tempo de falar? Cláudio, você encerra, então, para nós com uma oração? Querido Pai, obrigado por esta grande oportunidade que Tu nos deste mais uma vez. Também obrigado, Senhor, porque nós, como pessoas, decidimos tirar este tempo para juntas, estudarmos a Tua palavra. Novamente, sob a orientação da pastora Noemi, nós te agradecemos pela vida dela e pela inspiração que tu colocas nela a cada estudo bíblico. Agora nós te pedimos, Senhor, que possamos aprender com o texto de hoje e viver o Evangelho assim como Paulo fez, com toda a intensidade, mesmo que isso possa, às vezes, significar um certo risco para nós. Te pedimos também, Senhor, que agora abençoes a nossa noite, que seja uma noite de descanso, recuperação das forças, tanto mentais quanto físicas, e também as forças emocionais. Assim, permita que amanhã possamos novamente acordar e, então, vivenciar esse novo dia sob a Tua palavra, sob a Tua orientação. É em nome de Jesus que oramos agradecidos e pedintes. Amém. Amém. Vamos tirar a nossa foto, gente? Vamos abrir a janelinha e... Vamos lá, você tira para nós, Cláudio? Ó, todos abriram. Tirei. Foto... Não, calma aí que a Edilene estava olhando para trás. Edilene, olha para cá. Deixa eu ver se Ai, os meninos tudo. Espera um pouquinho. Não sei se a Regina vai conseguir abrir. Oi, Regina, eu achei que ela tinha aparecido aqui, porque apareceu a foto dela. Mas tá, ela está abrindo. Aí, Regina, muito bem, vamos lá. Print screen. Está lá no grupo já. Gente, muito obrigada. Um bom final de semana para todos vocês. Mais uma vez, obrigada por estar juntos nesse momento de estudo. Leiam para a próxima semana o capítulo 22. E quem não leu o 21,